Sim, trabalho. Bom, hoje nós vamos fazer um tema, que é um tema essencialmente de espiritualidade, que é o projeto da imortalidade que existe para todos os seres humanos, que existe de forma abrangente para todo o universo. E a minha intenção é mostrar, dentro desse projeto, que é um projeto de Deus para nós, como é que a gente se move dentro desse projeto de imortalidade. Nós estamos na imortalidade, agora, nesse momento, né? Sempre estivemos dentro do projeto da imortalidade, mas a gente não tem consciência disso e vive no nosso mundinho pequenininho. Tá? Aquela história do passarinho dentro da gaiola. O passarinho acha que a gaiola é o mundo dele. Aí você abre a porta para ele sair, dar uma passeada, tem uns que até saem, depois eles voltam para dentro da gaiola, que é o mundinho deles. E a gente vive muito assim, em cativeiro. Criamos o nosso mundinho. A ideia hoje é fazer uma reflexão sobre o que está lá fora da gaiola, ok? Então, esse projeto de imortalidade, ele é estruturado em 3 leis. Tudo no universo é trígono. Então, nós temos 3 leis. A primeira lei que rege tudo isso é a lei do amor. Tudo é regido pelo amor. Tudo no universo é regido pelo amor. Inclusive as guerras são regidas pelo amor. São processos de transformação. Hoje a gente tem consciência, por exemplo, que, por gentileza, desliga o som para mim. Só puxar da tomada. A gente tem consciência, por exemplo, que os movimentos evolutivos da sociedade, da tecnologia, após a Segunda Guerra Mundial, como eclodiram movimentos evolutivos. O próprio desabrochar do corpo feminino e tudo mais. Então, tudo na vida é regido pela lei do amor. Inclusive o que a gente chama de morte, que não existe morte. Tudo é regido pela lei do amor. E a lei do amor está acima de todas as leis. Tudo é curado pelo amor. Consciente ou inconscientemente, é o amor que cura. Então essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei da eternidade. Tudo evolui. A pedra evolui. O cristal evolui. Hoje a ciência sabe, por exemplo, como é construído o diamante. Você já deve ter ouvido falar. O diamante são grãozinhos de carbono que, sob grande pressão de calor, de temperatura dentro da Terra, se solidificam, se cristalizam de uma forma diferente e formam um diamante. Se você pegar uma pedrinha de diamante na mina de diamante, você não vai encontrar nada de bonito nela. Tem uma capinha marrom por cima, às vezes negra, carbono puro. Se você quebrar aquela pedrinha, lá dentro está o diamante. Né? Assim como nós, dentro de nós tem um diamante divino. Então tudo evolui. Aí vocês podem me perguntar, mas quanto tempo demora um diamante para se criar? E não tem questão do tempo. Tempo não é importante? É imortalidade. Então a formiguinha evolui. Né? Nada, absolutamente nada é igual a outra coisa semelhante. Um grãozinho de areia não é igual ao outro. Uma folhinha da mesma árvore não é igual ao outro. Então a diversidade é absoluta e a individualidade é absoluta. Isso é evolução. Esse é o projeto de Deus. A terceira lei, quem lembra? A impermanência. A lei da impermanência. A gente não gosta dessa palavra. Até quando a gente casa, o padre fala, estão casados até que a morte os separe. Então, dá uma ideia assim de... Tudo é impermanente. A cada segundo a vida muda.
teu corpo, então, a cada segundo, tudo muda. A impermanência faz a beleza da eternidade. Você já imaginou casar com um cara e ficar com ele pela eternidade? Como seria chato, a mesma sogra, a mesma... Então, essa variação, essa diversidade, essa beleza é a lei da impermanência. Tudo muda. E isso, essas três leis juntas, o amor, a eternidade e a impermanência, regem a vida. E a gente sofre quando a impermanência, muitas vezes, quebra os apegos da gente. Então, nós vamos trazer essa questão da imortalidade para o grande tema da vida. Qual é o grande tema da vida? A própria vida e o final da vida. O que a gente chama de morte, que não é morte. Né? Mas o maior medo que nós temos, o homem tem vários medos, né? E o medo é a essência da desarmonia do homem. Tudo tem raiz no medo. Então, o maior medo que o homem tem, do medo vem o sofrimento, todos eles, é o medo da morte. Eles contam que perguntaram para o Chico Xavier: Ô Chico, o Chico vivia no mundo espiritual, né? Se o Chico estivesse aqui agora, ele ia descrever quem está do teu lado, quem está do teu, o que está acontecendo aqui, quais são as curas que estão acontecendo. Ele ia falar de tudo, porque ele vivia no mundo astral e no mundo físico junto. Aí perguntaram para ele: Chico, você tem medo da morte? O Chico pensou um segundo, falou: não, mas eu não tenho pressa. Quer dizer, a gente tem que encarar a realidade. Então a questão é: o que ocorre quando você deixa o corpo físico? E como é que a imortalidade prossegue? Como é que a vida prossegue? Não existe imortalidade? Não existe a lei do amor? Não existe a eternidade? Então, o que acontece? Como é que é esse processo de você deixar o corpo, deixar uma experiência e continuar a vida do outro lado? Então eu vou fazer uma descrição aqui agora de um processo de um indivíduo hipotético que é uma pessoa do bem. É óbvio que não existe um tipo de morte igual a outro. Cada um morre do teu jeito, com as suas características e peculiaridades. Né? Então nós vamos pegar uma média do indivíduo, uma evolução média, e falar de como é o processo da passagem de uma pessoa do bem. O que é uma pessoa do bem? Que está apegada ao bem, que gosta de fazer o bem. Né? Não é perfeito, ainda escorrega, faz as coisas que não são adequadas, né? E sofre com isso, mas a intenção dela é sempre ligada ao bem. Isso é uma pessoa do bem. Todas as atitudes dela são ligadas ao bem. Isso é uma pessoa do bem. Confere? Então vamos pegar essa pessoa. Então ela está aqui, vamos fazer um desenhinho aqui. Né? Aqui ela está com o bico. E ela está aqui, deitadinha, com um sorriso nos lábios. Mortinho. Já flutuando. Por quê? Morte. E aqui em volta dela, tudo que está azul é gente encarnada, tá? Tudo que está vermelho é gente no plano espiritual. Então estão as pessoas aqui, né? Todo mundo aqui em volta, uns sorrindo, outros tristes, né? Porque é sempre assim. Tá aqui todo mundo, né? E junto nesse processo está o mundo astral. Quando a vida do corpo físico para, quem faz isso são espíritos especializados em separação do corpo astral e do corpo físico. Então tem equipes de espíritos que são especializados. Quando chegar a nossa hora, eles vão na nossa casa, no hospital, onde você estiver, e fazem a desconexão dos chakras, né, e te libertam do corpo físico. Essa hora, a pessoa do bem, vou frisar várias vezes, está dormindo.
se desconecta, é um momento de inconsciência, e ela se separa do corpo físico. Não tem dor, não tem nada, sintoma, uma sonolência, e quando você vê, você não está mais no corpo físico. Quando vocês morrerem, vocês vão lembrar disso. Então, tá aqui, na hora que o corpo físico está aqui, o corpo astral não está mais. O corpo astral foi retirado. Então, o João da Silva está aqui o corpinho dele, mas o corpo astral dele, por exemplo, está no meio de uma montanha lá do lado, no meio das árvores, né? Aqui passa um riacho bonito, aqui do lado do cemitério mesmo, ali na serra ali. Né? Então ele está lá, ele é retirado por uma questão de misericórdia, ele é retirado desse ambiente que é sempre pesado, difícil, ele é retirado, ele está lá junto com protetores espirituais dele. Então tem uma equipe lá que estão esperando ele se preparar. Tem um período geralmente de 24 horas, às vezes mais, 48 horas, que a alma que se separa do corpo precisa se restabelecer para ser carregada para uma colônia espiritual próxima, onde ela vai se preparar para a nova jornada. Então esse período aqui demora em geral 24 a 48 horas. Alguma pergunta sobre esse período? Por que é denso esse ambiente do velório? Por causa dos pensamentos, das emoções desequilibradas que tem aqui. Tá? Então não deveria ter? Hein? Não deveria ter? O quê? O velório? É uma questão assim. O melhor velório é aquele que as pessoas colocam uma música. Hoje tem muito velório assim. Coloca uma música bonita. Tem os discursos de agradecimento por tudo que a pessoa fez, né? Esse ambiente ele tem momentos positivos. É óbvio que os parentes têm conexão, têm choro de saudade, que é natural. Essas energias muitas vezes são pesadas para a alma que acabou de desencarnar. Então você tem uma atração quando a pessoa chora, o Fernando morreu, não vamos ter mais aula de yoga. Né? Aí, não igual a minha, né? Aí nessa hora a energia, o restinho de energia que está aqui, puxa o espírito de volta. É uma energia retentora. Então por isso que ele é levado longe e os espíritos tentam cortar essas conexões. Raríssimos podem acompanhar o seu próprio velório e suportar essas emoções. Porque tem filho, tem tio, tem mãe, tem pai. Isso não é fácil, gente. Então não fica sempre bonito, tem sempre uma energia retentora, que não faz bem para o processo de desprendimento da alma. E a própria pessoa que está se desprendendo, ela não tem, né, esse apego com os familiares que ficaram, não sei, com a esposa, com o marido, com filhos. Também, assim, para ela naquele momento não pode ficar difícil, doloroso. Ela não quer partir, poxa, entendeu? Se ela tiver consciência. Se ela tiver consciência, essa vibração só dá um desconforto, uma dor nela, para a pessoa que morreu. Então, se ela for cremada, ela não vai nem saber. Não vamos falar de cremação agora, mais tarde. Tá? Mas eu achei uma boa ideia, não ter velório, Bom, tem culturas que quando a pessoa morre tem uma festinha, você sabia? Na Ásia, umas culturas lá, não sei bem onde, mas tem festa, enfim. Mas a questão que nós temos que identificar, basicamente, é o seguinte: tem um apego, um sofrimento de apego aqui, que vai atrapalhar o processo, então é interessante tirar a alma daqui. Confere? Isso é razoável e é racional. Confere? Tá, muito bem. Quando aconteceu o velório, o enterro, né, que o corpo foi levado para lá, momento antes do enterro, e nós vamos falar de cordões, tem um cordão energético aqui, está ligado lá na alma. É o último cordão. Antes do enterro, os espíritos vêm e cortam esse cordão. Quando eles cortam o cordão, essas influências mentais que estavam acontecendo aqui praticamente desaparecem. Mas esse cordão ele só pode ser cortado em geral 24 horas, 18 horas, depende da alma. Depois que o indivíduo morre.
né? Porque ele drena as últimas energias vitais do corpo físico para o espírito. Então, em casos, por exemplo, de acidente, em que a pessoa morre cheia de vitalidade, esse processo é complicado. Em caso de pessoas, eu estou saindo, em caso de pessoas que são muito materialistas, que não estão tão ligadas ao bem assim, são possessivas, apegadas, esse cordão demora uma semana, 15 dias, um mês para ser cortado. O indivíduo é enterrado e ele fica ligado no cadáver lá dentro do cemitério. Não vai com a família para casa dela. Tem casos que vai, que ele volta para casa. Em muitos casos ele volta para casa, porque ele não entende que morreu. Essa é a importância do velório consciente, né? Das pessoas que estão participantes, que vão ter velório, trabalham com oração, encaminhamento do falecido. E aí se cria uma energia que facilita esse julgamento. Perfeito. Porque a energia não é estática, não é o velório presente, posso estar longe do velório, mas está levando aquela energia. Sim. A energia não é estática. Fulano morreu, você em casa, você colabora com a morte dele. Tu vibrar no melhor, que a coisa se caminha, que tudo se deu orações, né? De forma que esse cordão seja mais fácil, a pessoa fica mais consciente do que está acontecendo. Perfeito. Agora nós vamos falar a partir daqui, porque isso aqui é muito conturbado mesmo. Sim, existem várias situações e a gente ficaria aqui um dia inteiro falando disso, né? Mas não é o nosso foco. O nosso foco é daqui para frente. Nosso foco é o projeto de imortalidade. Então essa alma sai daqui, né? Quando terminou o velório, todo mundo foi para casa, o pessoal vai para casa, janta, liga a televisão, aquele negócio, volta à vida, né? E essa pessoa que faleceu, assessorada pelos mentores espirituais dele, ele vai para uma colônia espiritual no mundo astral, próximo aqui da superfície da Terra, né? Então aqui está uma colônia espiritual. Ele é trazido para cá, é uma espécie de hospital espiritual, né? Suponhamos que ele tenha morrido de uma doença do corpo físico. Essa morte pela doença do corpo físico afeta o corpo astral dele, o corpo espiritual dele. Então o corpo espiritual, lá no mundo espiritual, precisa de ser restabelecido, de ser tratado. Então ele está sentindo ainda os sintomas da doença, por exemplo, que motivou a morte dele, né? Então aqui ele vai estar numa enfermaria, sentadinho lá na enfermaria, né? Sendo tratado pelos espíritos, tirando os resíduos da doença que motivou a morte dele. Quanto tempo demora isso? Depende da pessoa. Se ela estiver com a mente harmonizada, se ela for uma pessoa que tenha conhecimento desse processo, for uma pessoa espiritualizada, isso demora alguns meses. 2 meses, 3 meses, 6 meses. Às vezes, 2 semanas, 3 semanas, depende da alma. Às vezes 1 ano. Então aqui varia esse tempo que fica aqui. Essas colônias são hospitais próximos da Terra. Pergunto para vocês, enquanto ele estiver aqui, os pensamentos da turma que ficou aqui na Terra vão para ele? Vão para ele. Ele está sujeito a esses pensamentos. Então se nessa hora você ora para que ele esteja em paz, que dê força para ele, uma boa oração aqui é o Salmo 23. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Se você pensa no nome dele, Fernandinho, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, e pensa nele, isso aqui vibra na hora no coração dele, e essa energia ajuda ele. Aí nós chegamos no nosso tema de hoje, que são os cordões. Os cordões relacionais. É isso que a gente vai falar.
Quando acabar esse período de meses aqui, para onde que ele vai? Ele vai para cidades espirituais, num plano mais elevado, né? Como, por exemplo, o Nosso Lar. Lembra do filme Nosso Lar? Né? Aquela cidade que aqui tem 1 milhão de habitantes, de almas. Aqui tem 20 mil nas colônias. 10 mil, 5 mil. Então tem inúmeras colônias. Aqui em cima de Florianópolis tem inúmeras colônias. E geralmente eles fazem esse tipo de trabalho nos próprios templos, onde tem muita oração. Esta casa aqui é uma casa de tratamento desse tipo de trabalho. Tá? Aqui tem uma pequena colônia, eles chamam de casa transitória. Significa casa de passagem para as almas que, recém-desencarnadas, são trabalhadas aqui, depois levadas. Então aqui funciona como um hospital espiritual. Esse lugar aqui onde você está. E aqui embaixo de nós tem uma enfermaria. A UTI fica embaixo de nós aqui. Então é muito comum ter isso, né, nos vários templos de oração, independente de religião, independente de tudo. São casas transitórias, o nome é esse, casa transitória. Fernando, as nossas raízes na hora da meditação chegam até eles? Não, o que chega até eles é a vibração da alma. As raízes estão em planos vibratórios diferentes. Por exemplo, nós estamos aqui, nosso corpo astral está ocupando um determinado espaço. Tá? Esta casa astral é muito maior do que essa física aqui. E ela está ocupando um espaço no astral. Isso não quer dizer que as estruturas astrais que estão aqui estão entrando na casa do vizinho. Então, o vizinho, por exemplo, pode reclamar: poxa, aí tem um hospital espiritual e tem uma turma morando aqui no meu terreno. Ele não pode reclamar disso porque o astral é outro. Né? É a mesma coisa que ele reclamar assim, ele ligar lá para a embaixada da China e falar: poxa, a onda magnética da televisão de vocês está passando na minha casa. É a mesma coisa. Então, a vibração passa por lá. São frequências diferentes. São frequências diferentes. Né? A mesma coisa dentro da tua televisão tem frequências sintonizadas, que você pode sintonizar no mundo inteiro. Então as nossas raízes estão conectadas no nosso corpo astral. Você pode ter interferência nas suas raízes se um outro corpo astral desejar interferir sobre você. Uma entidade quer interferir sobre você, fala: nossa, a Elô não está legal, eu vou dar uma reforçada no campo de aterramento dela. Aí essa entidade vem e põe substâncias astrais nas suas raízes, que te melhoram, te deixam mais calmo. Então essa energia externa entrando é possível. São campos vibratórios. O teu campo vibratório positivo, amoroso, afetivo, contagia todo o ambiente. Teu campo negativo também contagia o ambiente. Isso tem uma influência vibratória. Quando você fala em alma, você está falando, no caso aqui, ele vai em todos os corpos ainda, a partir do astral. O astral descola todos os corpos para cima. Todos Causal, pra cima. mental, vai tudo junto. Aí é a alma. Espírito. Aí começam as confusões de nomenclatura, né? Porque cada ramo tem nomenclaturas diferentes. Isso é uma coisa muito difícil. Isso é complicado. Dentro do yoga, você tem o corpo físico, corpo astral, corpo mental, que é a estrutura psique, o corpo causal, que é a estrutura de consciência e tudo mais. Aí você já vai para os corpos superiores. Mas o budismo é um pouquinho diferente, a teosofia é um pouquinho diferente, algumas culturas, Rosa Cruz já é um pouquinho diferente. A nomenclatura varia. Mas aqui então segue a partir do astral. Aqui sai, descola o corpo físico, descola o corpo energético e o astral vai. Vai, ele leva todos. Leva todos. Os mais. Teus chakras vão embora, vai todo mundo para lá. Sim. A tua consciência. Só fica a matéria e aquela parte do astral que é bem conectada à matéria, que chama de duplo etérico.
Por isso que talvez seja fácil esse contato, né? Porque como é astral, a viagem astral, total. a gente entra na mesma frequência. Na mesma frequência. Então, o nosso companheiro aqui ficou 2 meses aqui, né, se sentiu bem, se fortaleceu. O que é mais importante nesse período aqui? A mente dele. Ele entender esse processo e não ficar, ai minha família, ai minha casa, ai minha bicicleta, ai meu carro, ai, e começa com meu. Essas energias retentoras todas seguram ele aqui. Quando ele vier para cá, aqui para cima, que ele for ficar aqui, ele vai ter que estar preparado para uma nova jornada. Aprendizados novos, tarefas novas, preparação da nova encarnação. E aqui ele vai ficar, em geral as pessoas ficam 10, 20, 30 anos, para depois reencarnar. Então essa é a jornada da imortalidade. Depois de 30 anos aqui, suponhamos, você volta a ser neném de novo e começa aquela lenga-lenga tudo de novo. Tem dor de barriga, fica resfriado, vai para a escola, toma a chinelada da mãe. E por aí vai, começa tudo de novo. Um novo aprendizado. Né? A experiência disso tudo está guardada na sua consciência. E é uma experiência que vai te possibilitar ser melhor. Então essa etapa aqui, que é uma etapa de aprendizado, é muito importante. Aqui é montado o novo programa reencarnatório teu. Tem um mínimo ou um máximo para ficar aí ou não? Não, cada alma tem o seu plano de vida. Yogananda, por exemplo, diz que vai voltar daqui a 200 anos. Tem almas poderosas que voltam em 10 anos. Não vou falar quem, porque a gente está ao vivo aqui. Mas tem almas poderosas que em 10 anos vêm complementar o trabalho anterior. Almas poderosas. Do bem? Do bem. Tá feliz? E quando é uma reencarnação compulsória? Quando é compulsória, acontecem problemas aqui, por exemplo, que você não tem como subir, aí eles te mandam de volta. Por exemplo, ódio, raiva. Você não consegue sair daqui, carregado com essas emoções. Então você não consegue ir para lá. Vamos fazer uma hipótese. Você morreu, tinha muita grana, e o teu irmão resolve casar com a tua esposa. E começa a dilapidar o teu patrimônio, ao qual você é muito apegado. Então isso bagunça a tua cabecinha de tal maneira que você não consegue sair daqui. Aí, via de regra, você, se for bem planejado, você reencarna como filho dele. Então esse processo de reconstrução pelo amor. Tá? Então, é muito complexo, a gente está tentando simplificar, mas é muito complexo. Oi, Estela, fala. Esse tempo lá? Lá onde? Lá no plano. Já, né? Não quer dizer que é o mesmo daqui. Ué. Não entendi. 10 anos lá, 10 anos aqui. Não. Aqui? A Aqui contagem. Não, mas a unidade de tempo é igual. 10 anos lá equivale a 10 anos aqui? Sim, no livro que nós estamos, a medição do tempo é a mesma. Nós estamos muito próximos da vida material. Quando, para níveis mais superiores ainda, isso não é verdade. Mas nós estamos falando de pessoas do bem aqui. Tá? Então eu, tu, somos pessoas do bem. Então nós vamos passar por esse processo de tempo lá igual o tempo aqui. Essas pessoas estão... Teu pai, tua mãe, meu pai, minha mãe. Então no nosso nível nós estamos assim. Outros níveis espirituais, o tempo não tem não é a mesma dimensão. Para você raciocinar no nosso mundo, né, você tem que pensar num tempo normal, igual para todo mundo, tá? É mais fácil você pensar. Se você sair daí, começa a embrulhar muito. Começa a embrulhar bastante, porque a gente não entende essas coisas de diferença de tempo. Dimensões novas,
A gente até fala e faz discurso, mas a gente não entende como é que é. O que é importante agora no projeto de mortalidade, que é a essência do yoga? Agora nós vamos entrar no yoga. São as conexões, os laços que te prendem ao planeta, tá? Os cordões que te prendem ao planeta. Então, esse fulaninho aqui que faleceu, tá? Ele tem milhares de relacionamentos com a fé. Quantos relacionamentos você tem? Milhares. Todos esses relacionamentos são conexões magnéticas. É como se ele fosse um aparelho de TV com milhões de sintonias nele. Vem da Terra, das pessoas que ficaram aqui, certo? Vem do mundo astral, de amigos que ele tem aqui no astral. Por exemplo, o pai dele está aqui, tem conexão com o pai dele. A mãe dele está aqui, já faleceu, tem conexão com ele. Milhares de conexões. Então forma uma verdadeira teia de conexões. É disso que nós vamos falar agora. Tá? É disso que a gente quer falar. Então eu vou pegar aqui 2 pessoas. Vamos simplificar, né? 2 pessoas. Um indivíduo aqui. E vamos pegar uma outra pessoa. Um parente, alguém que tem relacionamento. Então, todos nós, nos nossos laços de afetividade, todos nós, os nossos laços de convivência, construímos conexões energéticas. Vamos fazer uma hipótese que esse indivíduo aqui foi a tua empregada doméstica na tua casa, tá? E aqui está você. Ela trabalhou lá 2 anos na tua casa, te serviu, te ajudou, você pagou direitinho. Ficaram vínculos entre você e ela. Ok? E suponhamos, para a gente ilustrar, que houve um desentendimento no final e ficou um resíduo de mágoa entre você e a tua empregada doméstica. Ok? Então tem um cordão aqui. Vou colocar em preto. Esse cordão, ele está sempre pulsando. Esse cordão nunca se apagará entre você e a tua empregada doméstica. Nunca se apagará. Nenhum dos cordões. Os cordões são eternos. Mesmo que seja perdoado. São eternos. Perdão não apaga o cordão. Não. O que acontece? Vamos imaginar que seja um laço de amor. Aí é lindo, é eterno. Ok? Tá na lei? Tá na lei. É um laço de desamor. Então ele tem que ser reconstruído. Como é que você resolve isso? Você resolve isso aqui na Terra, quando Cristo falou, procura o teu inimigo e te reconcilia com ele, enquanto vocês estão no caminho. Lembra dessa passagem de Jesus? Senão mais tarde vai ficar mais complicado ainda. Você em algum momento nessa eternidade você vai ter que limpar esse cordão, tá? Então suponhamos que você vem aqui no yoga, faz a prática, começa a estudar e você chega à conclusão: poxa, foi ruim aqui na minha questão lá com a minha companheira de trabalho em casa. Aí você começa a orar por ela, né? Você começa a mandar boas vibrações. Puja, o yoga tem uma técnica do yoga que chama Puja, que você começa a mandar vibrações positivas para ela. Então, e ela vai sentir isso. Ela não vai perceber, Elô tá orando por mim, uma Ave Maria, mas ela não vai pensar, mas ela vai sentir a energia chegar. Se ela estiver desencarnada, ela vai ver o rosto da Heloísa orando para ela. Essa aqui é a Heloísa, tá? Elô, vou te pegar de... Então a Elô começa a mandar uma vibração positiva aqui no cordão para ela, ok?
Ok? Vou explicar como é que essas relações são purificadas por nós. Quer perguntar? Sim. Esses cordões, eles não são rompidos no momento dos encargos? Nunca. Nunca. Nunca são rompidos. Quando você tem uma relação, está casado, né? E você se separa do seu marido, vamos embora. Né? Então, é possível haver um enfraquecimento desse cordão, até os médios veem, dele cair no chão assim, ó, ficar dependurado. Mas a relação ainda existe. É uma antena que está vibrando com a outra antena. Tá? Os cordões nunca são rompidos. Esses cordões são no campo emocional? Esses cordões são energéticos em todos os campos. Eles vão em todos os campos. Eles penetram os 7 campos. 7 campos. São tão fortes que às vezes no corpo físico você sente a dor do rompimento, do abalo, do impacto. Mas estão nos 7 campos. Os 7 campos espirituais. Desculpe voltar um pouquinho no assunto atrás, uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, quem é meu pai? Que tu citou ali, por exemplo, uma pessoa que não subiu porque estava com uma mágoa muito grande e retorna como filho do irmão que casou com a esposa. Sim. Mas ele tem um pai lá em cima. Tem. Quem é o pai dele? Todos. Você tem um monte de pai. Mas existe essa interação. Sim. Todos têm uma relação contigo. Todos somos pais e filhos Pais de todos. Filhos, né? Mas existe por exemplo, assim, o meu pai nessa minha encarnação, caso eu venha encontrar ele seria o laço mais próximo do que um outro pai. Perfeito. Os laços mais próximos são mais vivos na tua mente. Bom, suponhamos que o teu filho nessa vida tenha sido teu pai 2 vidas atrás. Ele vai, para não confundir a tua cabecinha que está no processo evolutivo, ele vai ficar com a figura de filho, mas ele já foi teu pai. Mais lá para trás. Aí depois, no estágio evolutivo maior da tua alma, você vai poder ver vidas passadas e falar, pô, o Alfredo que foi meu filhinho, foi meu pai na outra vida. Entendeu? Mas hoje a gente não... Esses processos de amplitude das vidas passadas confundem a mente da gente. A gente mal consegue lidar com os problemas dessa vida. Mas quem é o meu pai é uma excelente pergunta. Nós temos muitos pais. E às vezes um pai teu está como teu filho. Está como teu irmão. Está como teu patrão, teu trabalho. E os cordões estão lá. E os cordões estão lá. Vibrando. Bom, vamos purificar o cordão com a menina aqui? Então, a Elo começa a fazer vibrações, pensamentos, e essas vibrações restauram a conexão mental dela, curam a conexão mental dela com essa moça. E essa moça não está nem aí. Confere? Estou fazendo a unilateralidade da cura. Estão me entendendo? Bom, vocês podem perguntar, sim, e aí o que vai acontecer? O perdão, a palavra perdão é horrorosa, mas o perdão unilateral resolve a questão? A força do amor é tão grande que essa vibração caminha para cá, e mesmo que ela não se interesse no processo de cura da relação, ela é beneficiada. Essa é a base do Ho'oponopono, né? Que a gente ouve tanto falar. É a base do Ho'oponopono. Então, se você se envolve num processo de emanar energia positiva para alguém que você teve uma desavença, você vai se curar daquela energia ruim que está te perturbando, está te acompanhando, ela vai contigo, né? E ao mesmo tempo você, muito provavelmente, você vai fazer uma força intensa no coração dela para ela começar a te olhar com outros olhos também. Essa é a magia do amor.
Então os cordões não se rompem e a unilateralidade é processo de cura. Nessa mudança da vibração da conexão, se essa pessoa que te desejar mal, lembrar de você, suponhamos que as duas estejam vivas e tal, aí na cabeça dela vem aquela vibração negativa, ela mandar uma vibração negativa para você, não chega lá. Não te atinge. Tá? Então, esse aspecto, ele é relevante para nós. Porque nós estamos nesse projeto todo aqui. Ó. O que é esse projeto de imortalidade? É um projeto de cura de todos nós. Eu vou dar a palavra para você. Então, é importante para nós, durante a nossa vida, restaurar essas conexões, porque sempre existe coisas que ficaram penduradas para trás, e entender que essas conexões são eternas. Essas conexões nunca vão se desfazer, elas têm que ser curadas. Esse é o foco desse processo todo. Já vou te dar a palavra. Vai exercitar a paciência. Eu vou dar um exemplo, tá? Como mais ainda, mais forte do que isso, o que o universo faz? Ele atrai essa pessoa para você. Tá? Há uma lei de sintonia que vai puxar essa pessoa para você. E ela vai vir para a tua vida. De alguma forma ela vai aparecer na tua vida. Tá? Porque a harmonia do universo pede a cura dessa relação. Exige essa cura. Então essa pessoa vai vir para a tua vida de novo. De alguma forma ela vai vir. Tá? Ou nessa ou na outra. Eu vou contar o caso do André Luiz, por exemplo. Está no livro Nosso Lar. Depois eu vou te dar a pergunta. O que aconteceu? O André Luiz, ele relata que na vida dele anterior, ele teve um caso, entre aspas, com a empregada doméstica da casa dele, chamada Elisa. Está lá no livro Nosso Lar. E qual foi a surpresa dele? Quando ele chegou no mundo espiritual, que ele chegou aqui, nessa posição. Quem foi que ele encontrou? Elisa. A Elisa. E ela tinha morrido de uma doença, de sífilis, e ela ainda estava acamada, estava assim sendo tratada, e ela não sabia que era ele. E ele reconheceu. Naquela hora, doeu a consciência dele, e ele foi conversar com ela, dizendo que ia ampará-la, que era, enfim, houve um momento assim de encontro. Né? Outro caso do André Luiz, só para vocês terem noção da profundidade disso aqui. O pai do André Luiz era um comerciante que vendia, era um comerciante assim, com aquelas lojas que tinham de tudo, né? E um cliente dele não conseguiu pagar as contas e o pai processou o cliente. E a justiça determinou a pegar a casa do cliente. E no dia que essa decisão foi tomada, ela foi discutida na família. Estava o André Luiz, a mãe dele e o pai dele. O pai dele era um comerciante rígido, né? E a mãe do André Luiz falou para perdoar, porque onde se viu tirar a casa de uma pessoa, deixar a pessoa na rua? E o André falou, não pai, isso tá certo, negócio é negócio, pagou, tá devendo, tem que pagar, vamos pegar a casa dele. E estimulou que essa decisão fosse tomada. E essa decisão foi tomada. O rapaz perdeu a casa, ficou aí, passou um período de aperto. Depois que o André Luiz morreu, quem foi que ele encontrou no astral? Um cara. O cliente do pai. E na hora que ele estava aqui, que ele cruzou, tá vendo as ruas aqui, ó? Ele cruzou na rua ali, e ele ficou constrangido, porque na hora doeu a consciência dele. E o outro percebeu, abraçou ele e falou, André, fica tranquilo, aquilo até foi bom para mim, eu tive que recomeçar a vida, não fiquei com mágoa do teu velho, não. Foi um papo assim, tá?
Então, essas relações, elas vão para frente. As mínimas, né? O André Luiz, nessa historinha, ele interferiu numa decisão e isso repercutiu na vida após a morte dele. Vocês estão vendo a complexidade da vida? Como tudo é amarradinho? E nós estamos numa malha. Você saiu da lei do amor, você vai ter que restaurar. Você vai ter que reconstruir. Tá? Estou sem relógio, não tem hora? A última pergunta. Depois, se alguém tiver mais dúvidas, fique com as dúvidas. Eu queria perguntar, como é que a gente sabe quando tem que resolver um... Ela vai estar na frente. Fernando, esses cordões, eles são necessários para a vida? Porque, assim, eu vejo muitas pessoas falando que é importante as pessoas se relacionarem. Então, as pessoas que estão muito isoladas do mundo e aquelas que fica lá Eu não entendi. meditando. Repete a tua pergunta. Esses cordões, esses vínculos, eles são importantes para o ser Eles humano? são a vida. E as pessoas que se isolam? Assim, claro que elas têm. Dá um exemplo de uma pessoa que se isola. Ela disse meditação. Esses Um monge budista vai lá para uma montanha, Pro Himalaia e fica lá. e fica lá. Né? durante um tempo sem relacionamento. Isso. Primeiro que ele não está sozinho, porque o astral está cercando. Vamos pegar um monge poderoso do bem. Ele está fazendo um bem para a humanidade que você nem imagina. Ele cria um foco de radiação de energia. Dizem que os mestres que meditam nas cavernas do Himalaia sustentam a harmonia da vida. Tamanha força desses mestres. Tem muito mestre. O poder, a antena psíquica desses mestres em radiação de amor é muito grande. Esse é um caso. Outro, o indivíduo se deprime, quer fugir do mundo, não vou falar com mais ninguém, não vou tomar Coca-Cola, não vou ligar a televisão, não vou fazer mais nada. E se interna dentro de uma célula. Isso é uma doença. Vai fazer mal para ele, óbvio. Ele não está sozinho, tem várias almas com ele, tem conexões entre ele e essas almas. Então, o processo, quando você vai olhar isso aqui, você não pode olhar o mundo físico. Você tem que olhar o mundo total. Ninguém fica sozinho em lugar nenhum. Mas eu digo assim, deixa de se relacionar. Deixa de conhecer outras pessoas. Deixar de se relacionar pode ser doença. Pode ser doença. E pode ser uma opção para você se equilibrar. Temporária. Fernando, e ainda tem que considerar que esses cordões não são só dessa existência, porque tu tem uma jornada como espírito. Então, todas as vivências que tu teve, tu gerou cordões. E que mesmo que tu te isole nessa vida, tu tem muitos cordões ativos. De outras vidas. Que você vai estar trabalhando. Talvez até é necessário para isolar, para poder purificar alguns. Muitos casos são complexos, cada caso tem que ser olhado. Mas em linha geral, o indivíduo se isolar, você tem que avaliar o que é. Mas os cordões são inerentes à vida. O cordão é inerente à vida. A vida te sustenta e você sustenta a vida. Você fez essa pergunta por algum motivo? Assim, mas... Não, só para estar falando de cordão, só para saber mesmo se tem a ver com a vida, de manutenção da autoestima de uma pessoa. Eu pensei muito nos artistas que estão sempre na mídia. Isso é bem complicado, e criam vários cordões com pessoas desconhecidas e... O cara vai lá no palco, né? E cria um monte de cordões. Eu, por exemplo, estou no palco aqui, tá? Vamos fazer. Todos vocês têm cordões relacionais comigo. Então, à medida que você se expõe, essas conexões são mais fortes, mais poderosas. Por isso que o pessoal que é muito midiático, que busca mídia, eles podem sofrer consequências dolorosas em função desses cordões. Pode trazer desarmonia, que às vezes esse processo midiático ele é rápido, ele é fogo de palha.
está um meio ano em sucesso, o outro não está mais. E aí você não tem mais essas conexões, te deprime, você dependia daquelas energias. Esses processos são muito completos. Mas também está dentro do projeto da pessoa, né? Às vezes são escolhas Mas esse dela. projeto, ela faz o projeto dela quando ela tem. Quando ela vai encarnar, ela tem um projeto que ela aceitou. Ela Então, não faz, já não. está dentro. Ela recebe o projeto que ela aceitou. Então já está dentro desse projeto. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é a opção dela de escapar do caminho. Sim. Aí é a opção de escapar do processo. Que é o livre-arbítrio. Quem queria perguntar? Você. Quem quer mais? Peraí, que eu esqueci. Você lembra? Não era perguntar. Mais alguma questão sobre o tema? Esses cordões têm cores? O que vocês acham? Mais que cor, tem odor. Tem cor, tem odor, tem frequência vibratória. A vida é riquíssima. Então, os cordões de ciúmes, por exemplo, de apego, são pegajosos, são pesados, são cores escuras. Os cordões de raiva são vermelhos, são pulsantes, te machucam, vibram aquela coisa assim espinhosa. Os cordões de amor são doces. Os cordões de compaixão, de misericórdia, são doces. Então, essa é a riqueza da vida. Né? Todos os pensamentos têm forma. Todos os pensamentos se projetam no teu campo mental. São visíveis. Então, essa comunicação entre nós no astral é que vai criando essas conexões e esses cordões, à medida em que se intensificam, seria assim? Você vai enriquecendo as relações. Você está vindo agora na meditação. Você está criando novos cordões. Não só com as pessoas que você está se relacionando aqui, mas com os mestres que estão vindo aqui. Como é o teu nome? Elizabeth. Então, tem mestres teus que estão vindo aqui, amparadores teus que estão vindo aqui, aproveitando esse momento para te criar lucidez, para te fortalecer no teu projeto de vida. Né? E você conquista, pela tua presença, pelas tuas emanações de paz aqui dentro, amigos da espiritualidade. Então, quando você ajuda alguém numa prece, numa vibração, numa meditação, você conquista amigos. Então, você enriquece a tua vida do lado astral. Da mesma forma, quando você prejudica alguém, você não está conquistando só aquela inimizade. Tem outras entidades astrais que estão ligadas a elas, que podem virar tuas inimigas também. Então, ao invés de ganhar um inimigo, você ganhou 20. Então, isso tem muito nos processos de obsessão, de perseguição. Né? Você prejudica alguém, prejudica de novo, prejudica de novo, prejudica de novo. Todo mundo astral daquela pessoa vai se voltar contra você. Essa é a complexidade dessas relações espirituais. A você fazer o mal é um mau negócio. Eu vi uma frase que o ego está diretamente relacionado à quantidade de inimigos que tu tem. Como? O ego está diretamente relacionado à quantidade de inimigos que tu tem. Eu vi uma frase. O ego. Está relacionado? A quantidade, tipo, o tamanho do ego está diretamente relacionado à quantidade de inimigos que tu tem. Porque o processo do ego é um processo de possuir, de ter. E nessa ânsia de possuir e ter, tu empurra um, empurra o outro, e aí você cria uma couraça de cordões nele. Por isso que o ego é pesado. Muitas pessoas sofrem de carregar o peso do próprio ego. É muito pesado. A pessoa tem dor nas costas, é o peso do ego. Tem problema na coluna, é o peso do ego. Energia do ego. Tem dor de cabeça, é o peso do ego.
pergunta agora. Bom, posso ser criativo, vai. Supondo que cada um de nós tem um tempo de vida, né? Nesta vida. Um programa. Um programa, correto. Todos temos. Todos temos, ok. Se dentro da lei do amor, né, acontece que a pessoa morre por outra razão, esse tempo que ele está dentro do tempo permitido para ele se recuperar, ou aconteceu e aconteceu? Raríssimos de nós são completistas. Você completa o teu tempo. A grande maioria de nós comete abusos de todas as ordens possíveis e muitas vezes abrevia o tempo. Então está no teu programa, por exemplo, ó, nessa encarnação você vai nascer com o teu coração um pouquinho fraco, porque você fez umas bagunças nas vidas anteriores, teu corpo astral não foi devidamente corrigido totalmente, foi impossível, então você voltou com o coração fraquinho. Aí você reencarna, tal, Sérgio, está previsto aqui que aos X anos você vai ter um desenlace por parada cardíaca. Esse é o teu programa, suponhamos. Tá? Aí, X menos 10, você morre do coração. Era para morrer nos 92, por que eu morri nos 82? Já está no lucro dos 82. Não, porque você foi nervoso demais, você foi irritado demais, você brigou demais com a Estela, não precisava brigar tanto, entendeu? É um santinho. Como nós cometemos abusos, o maior abuso que nós cometemos são as preocupações desnecessárias, os medos desnecessários, as tensões emocionais necessárias, o controle desnecessário, né? A vontade de, às vezes, enfim, você vai avançando nos seus excessos, que todo mundo tem. Você vai falar em coisa de comida, em coisa de bebida, falando assim dos excessos emocionais, não cuidar da sua saúde direito, né? Enfim, isso aí, a maioria tem a cota de energia, gasta tudo antes. Tá, mas, ok. Mas, independente disso, tem um tempo mínimo que daquele tempo o cara não morre, porque tem que compensar uma vida, uma coisa. Não acontece isso. Não. O teu programa, quando você reencarna, certo? Você recebe um programa que é uma viagem. Como se você fosse daqui. O negócio é o seguinte, certo? Você vai reencarnar e você vai sair de Florianópolis e vai para Curitiba. Essa é a tua meta. Teu propósito. Uma viagem. Aí você está viajando. Aí chega ali em Biguaçu, você fica conhecendo uma índiazinha bonitinha, ali no São Miguel, né? Aí você, não vou para Curitiba, não, vou ficar por aqui, né? Aí você fica ali, entendeu? Então, durante o trajeto, tem várias coisas que, dependendo da tua cabeça, podem te tirar do caminho, desviar do caminho, né? E assim acontece com todos nós, né? É o famoso livre-arbítrio, que de livre não tem nada. Então você vai fazendo escolhas. Mas o teu programa, o que a espiritualidade faz? Você deita e dorme, você vai para Curitiba, chegou em Biguaçu, você parou, está deitado lá, aí os espíritos vêm de noite e falam, Sérgio, é o seguinte, cara, vai ficar aqui, não, você tem que caminhar, né? Então durante o sono a espiritualidade fica te alertando, os espíritos amigos, porque a espiritualidade está dirigindo processo. Teus amigos espirituais, porque eles sabem da nossa fraqueza. Não é risco total, sempre. Viver é um risco. O anjo, que a gente chama de o anjo da guarda, na verdade, é a pessoa que cuida da gente. O anjo da guarda são os mentores que programaram a tua vida. Está sempre com a gente, né? Estão sempre te intuindo, então, usam outras pessoas para te ajudar. Usam muitas pessoas. Se você frequenta associações assim de espiritualidade, eles te ajudam, te acessam. Às vezes livros, através de livros. Posso fazer uma pergunta? A última pergunta, porque tem gente já cansada. Tá. A Maria Amélia está cansada.
digamos, um espírito, né? A gente às vezes depois que a pessoa morre fica aquela sensação, parece que ele está sofrendo, ou então uma sensação que eu fui na casa de uma pessoa que faleceu e eu não senti a presença dela como se ela estivesse super bem, sem uma coisa pesada. Eles podem nos passar esses sentimentos? Sim, total. Através dos cordões. Então são genuínos esses sentimentos que a gente tem. São. Você avalia, aí um espírito, você ora por ele e daqui ele te manda uma vibração. Ótimo. Você tem que sim, isso é forma. Na hora que você está fazendo a oração, às vezes você sente que a pessoa está bem. Você está mal. Ok? Então, foi bom esse tema? Deu uma clareada? Ótimo. Estão com medo de morrer ainda?